Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, te agradecemos por mais esse dia, pela oportunidade de podermos estar estudando as obras do André Luiz, que a nossa reunião possa transcorrer num ambiente de paz, de harmonia, e possamos também compreender, né, o máximo possível do que o André quer passar para nós nesses capítulos. E pedimos, Senhor, que o Senhor possa dilatar nosso entendimento, a nossa compreensão acerca dos seus ensinamentos sagrados, Senhor. Pedimos pelas famílias representadas, pelos nossos amores, pelos nossos afetos e principalmente, Senhor, que consigamos realmente tentar o máximo possível vivenciar os seus ensinamentos sagrados, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar, nos dando força, esperança, confiança e fé, Senhor. Muito obrigada, Jesus, pela oportunidade de podermos estar no grupo, participando desse estudo. Então, hoje nós estamos no capítulo 4, vampirismo. Quem gostaria de fazer uma retrospectiva do que lemos na sexta passada? Eu não participei. Então, eles estão numa reunião mediúnica. No capítulo passado, o Alexandre, junto com o André, ele dilata a visão do André, né? Porque o André ainda não tem essa capacidade de percepção, e eles começam a analisar os médiuns. E André se assusta porque ele vê uns vibriões, umas larvas psíquicas, num rapaz localizada na área genital e no aparelho urinário. Na senhora, ali no intestino, no estômago, esses vibriões. Então, tu faz toda uma análise em relação a isso. Hoje ele vai dar, de certa forma, prosseguimento também. Vai falar do vampirismo. André trouxe esse conceito de vampiro e vampirismo. Claro que a ideia, a gente sabe que já existia obra literária em relação a isso. Mas André traz uma nova forma de se ver espiritualmente falando, porque há muita semelhança entre o vampiro criado, né, pela literatura e o vampiro espiritual. Hoje a gente vai ver e vai falar sobre isso. Quem gostaria de ler? Posso ler? Pode começar, então. Se você sentir vontade de parar, pode parar, tá? Tá, Rita, obrigada. Então tá. Vampirismo, Missionários da Luz, capítulo 4. A sessão de desenvolvimento mediúnico, segundo deduzi da palestra entre os amigos encarnados, fora muito escassa em relações para eles. Todavia, não se verificava o mesmo em nosso ambiente, onde se podia ver enorme satisfação em todas as fisionomias, a começar de Alexandre, que se mostrava jubiloso. Os trabalhos haviam tomado mais de 2 horas e, com efeito, embora me conservasse retraído, ponderando os ensinamentos da noite, minúcia a minúcia, observei o esforço intenso despendido pelos servidores de nossa esfera. Muitos deles, em grande número, não somente assistiam os companheiros terrestres, senão também atendiam a longas filas de entidades sofredoras de nosso plano. Alexandre, o instrutor devotado, movimentara-se de 1000 modos, e tocado
tocando a tecla que mais me impressionara, no círculo de observações do nobre concerto de serviços. Acentuou, satisfeito, em se reaproximando de mim. Graças ao Senhor, tivemos uma noite feliz. Muito trabalho contra o vampirismo. Oh, era o vampirismo a tese que me preocupava. Vira os mais estranhos bacilos de natureza psíquica, completamente desconhecidos na biologia mais avançada. Não guardavam a forma esférica das cocáceas, nem o tipo de bastonete das bacteriáceas diversas. Entretanto, formavam também colônias densas e terríveis. Reconhecera-lhes o ataque aos elementos vitais do corpo físico, atuando com maior potencial destrutivo sobre as células mais delicadas. Que significava aquele mundo novo? Que agentes seriam aqueles caracterizados por indefinível e pernicioso poder? Estariam todos os homens sujeitos à sua influenciação? Não me contive. Expus ao orientador, francamente, minhas dúvidas e temores. Alexandre sorriu e considerou. Muito bem, muito bem. Você veio observar trabalhos de mediunidade e está procurando seu lugar de médico. É natural. Se estivesse especializado noutra profissão, teria identificado outros aspectos do assunto em análise. E, a encorajar-me, fraternalmente, acrescentou: você demonstra boa preparação diante da medicina espiritual que lhe aguarda os estudos. Depois de longa pausa, prosseguiu explicando. Sem nos referirmos aos morcegos sugadores, o vampiro, entre os homens, é o fantasma dos mortos e se retira do sepulcro alta noite para alimentar-se do sangue dos vivos. Não sei quem é o autor de semelhante definição, mas, no fundo, não está errada. Apenas cumpre considerar que entre nós, vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias e em se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida no estojo da carne dos homens. Aqui eu dava uma paradinha assim, porque achei interessante quando ele fala, né? Sem nos referirmos aos morcegos sugadores, o vampiro entre os homens é o fantasma dos mortos que se retira do sepulcro. Então seria assim, né? Os companheiros desencarnados, né? Que fazem ou praticam o vampirismo, vai depender, obviamente, né? Acho que sim, né? Obviamente não sei, estou perguntando,
pelo que eu entendi aqui, vai depender de como a sintonia, né, entre eles e o que nós estamos pensando e o que nós estamos desejando. Aí há esse vampirismo, né, sugando as nossas energias. Seria isso? É isso. Ele vai abordar mais à frente, vai Ah, tá. explicar melhor. Mas Então ele aqui tá, vou nesse seguir. trecho, porque ele vai explicar bem como é que funciona isso. Porque a Tá. lenda do vampiro, né? O vampiro é um morto-vivo, Sim. que só pode sair à noite, né? Uhum. Determinado horário, Uhum. à noite, para se alimentar do fluido Do do sangue. sangue. Uhum. A lenda do vampiro diz que ele não pode penetrar numa casa sem ser convidado. Então, o vampiro não pode entrar na minha casa. Ele precisa ser convidado. Mas ele pode, né, na rua, pegar qualquer pessoa. Aí ele faz uma comparação que é diferente. Essa que é uma lenda, na realidade espiritual, não tem nada de lenda, eles existem. Só que eles não Uhum. têm essa questão de horário. A qualquer momento, eles podem, dependendo do nosso proceder, da nossa forma de viver, nós vamos também convidar esses companheiros para estar conosco, Uhum. pela sintonia. E ele vai Uhum. dizendo aqui que são entidades ociosas, que estão só à espreita, porque eles são irmãos que necessitam desse fluido vital do encarnado e eles vão sugar essas energias de várias formas que ele vai citar e vai dizer o que é o gatilho. Ele vai falar mais à frente os gatilhos que podem fazer com que nós tenhamos essas companhias dos vampiros. Claro que são casos gravíssimos de obsessão, né? São irmãos que se alimentam. E ele vai falar, ele vai contar mais casos para frente. Impressionante, realmente. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vamos continuar, Luci. Se alguém Tá. tiver alguma dúvida, não fique com vergonha de perguntar. Pode perguntar. Ah, não, mas é uma coisa tão banal. Não, pode perguntar. Aqui está todo mundo estudando. Estamos no mesmo nível. Tá bom, Rita. Então pode prosseguir? Pode Alexandre, prosseguir. Alexandre fez ligeiro intervalo na conversação, dando a entender que expulsara a preliminar de mais sérios esclarecimentos e continuou. Você não ignora que no círculo das enfermidades terrestres, cada espécie de micróbio tem o seu ambiente preferido. O pneumococo aloja-se habitualmente nos pulmões. O bacilo de Ebert localiza-se nos intestinos, onde produz a febre tifoide. O bacilo de Kelbis-Lofer, eu acho, situa-se nas mucosas, onde provoca a difteria. Em condições especiais do organismo, proliferam os bacilos de Hansen ou de Koch. Acredita você que semelhantes formações microscópicas se circunscrevem à carne transitória? Não sabe que o macrocosmo está repleto de surpresas em suas formas variadas? No campo infinitesimal, as relações obedecem à mesma ordem surpreendente. André, meu amigo, as doenças psíquicas são muito mais deploráveis. A patogênese da alma está dividida em quadros dolorosos: a cólera, a intemperança,
os desvarios do sexo, as viciações de vários matizes formam criações inferiores que afetam profundamente a vítima. Quase sempre, o corpo doente assinala a mente enfermiça. A organização fisiológica, segundo conhecemos, no campo das cogitações terrestres, não vai além do vaso de barro, dentro do corpo espiritual, atingindo o molde em sua estrutura pelos golpes das vibrações inferiores. O vaso refletirá imediatamente. Compreendi onde o instrutor desejava chegar. Entretanto, as suas considerações relativas às novas expressões microbianas davam ensejo a certas indagações. Como encarar o problema das formações iniciais? Enquadrava-se a afecção psíquica no mesmo quadro sintomatológico que conhecera até então para as enfermidades orgânicas em geral? Haveria contágio de moléstias da alma? E seria razoável que assim fosse na esfera onde os fenômenos patológicos da carne não mais deveriam existir? E seria razoável que assim fosse na esfera onde os fenômenos patológicos da carne não mais deveriam existir? Afirmara Virchow que o corpo humano é um país celular, onde cada célula é um cidadão, constituindo a doença um atrito dos cidadãos provocado pela invasão de elementos externos. De fato, a criatura humana, desde o berço, deve lutar contra diversas flagelações climáticas entre venenos e bactérias de variadas origens. Como explicar agora o quadro novo que me defrontava os escassos conhecimentos? Não sopitei a curiosidade. Recorrendo à admirável experiência de Alexandre, perguntei: ouça, meu amigo, como se verificam os processos mórbidos de ascendência psíquica? Não resulta a afecção do assédio de forças exteriores? Em nosso domínio, como explicar a questão? É a viciação da personalidade espiritual que produz as criações vampirísticas ou estas que avassalam a alma, impondo-lhe certas enfermidades? Nessa última hipótese, poderíamos considerar a possibilidade do contágio? O orientador ouviu-me atencioso e esclareceu. Primeiramente, a semeadura, depois a colheita. E tanto as sementes de trigo como de escauracho, encontrando terra propícia, produzirão a seu modo e na mesma pauta de multiplicação. Nessa resposta da natureza ao esforço do lavrador,
Temos simplesmente a lei. Você está observando o setor das larvas com justificável admiração. Não tenha dúvida. Nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo físico. Antes da afecção, existe o ambiente. As ações produzem efeitos. Os sentimentos geram criações. Os pensamentos dão origem a formas e consequências de infinitas expressões. E em virtude de cada espírito representar um universo por si. Cada um de nós é responsável pela emissão das forças que lançamos em circulação nas correntes da vida. A cólera, a desesperação, o ódio e o vício oferecem campo a perniciosos germes psíquicos na esfera da alma. E qual acontece no terreno das enfermidades do corpo. O contágio aqui é fato consumado, desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabelecem ambiente propício entre companheiros do mesmo nível. Naturalmente, no campo da matéria mais grosseira, essa lei funciona com violência, enquanto entre nós se desenvolve com as modificações naturais. Aliás, não pode ser de outro modo, mesmo porque você não ignora que muita gente cultiva a vocação para o abismo. Cada viciação particular da personalidade produz as formas sombrias que lhe são consequentes. E estas, como as plantas inferiores, que se alastram no solo, por relaxamento do responsável. São extensivas às regiões próximas, onde não prevalece o espírito de vigilância e defesa. Evidenciando extrema prudência no exame dos fatos e prevenindo-me contra qualquer concepção menos digna, no círculo de apreciações da obra divina, acrescentou: sei que a sua perplexidade é enorme. No entanto, você não pode esquecer a nossa condição de velhos reincidentes no abuso da lei. Desde o primeiro dia de razão na mente humana, a ideia de Deus criou princípios religiosos, sugerindo-nos as regras de bem viver. Contudo, à medida que se refinam conhecimentos intelectuais, parece que há menor respeito no homem para com as dádivas sagradas. Os pais terrestres, com raríssimas exceções, são as primeiras sentinelas viciadas, agindo em prejuízo dos filhinhos. Isso é verdade. Comumente, aos 20 anos, em virtude da inércia dos vigiais do lar, a mulher é uma boneca e o homem um manequim de futilidades doentias, muito mais interessados no serviço dos alfaiates que no esclarecimento dos professores.
alcançando o monte do casamento, muitas vezes são pessoas excessivamente ignorantes ou demasiadamente desviadas. Cumpre ainda reconhecer que nós mesmos, em todo o curso das experiências terrestres, na maioria das ocasiões, fomos campeões do endurecimento e da perversidade contra as nossas próprias forças vitais, entre abusos do sexo e da alimentação, desde os anos mais tenros. Nada mais fazíamos que desenvolver as tendências inferiores, cristalizando hábitos malignos. Seria, pois, de admirar tantas moléstias do corpo e degenerências psíquicas. O plano superior jamais nega recursos aos necessitados de toda a ordem, e valendo-se dos mínimos ensejos, auxilia os irmãos de humanidade na restauração de seus patrimônios, seja cooperando com a natureza ou inspirando a descoberta de novas fontes medicamentosas e reparadoras. Por nossa vez, em nos despojando dos fluidos mais grosseiros através da morte física, à proporção que nos elevamos em compreensão à competência, transformamo-nos em auxiliares diretos das criaturas. Apesar disso, porém, o cipoal da ignorância é ainda muito espesso, e o vampirismo mantém considerável expressão, porque se o Pai é sumamente misericordioso, é também infinitamente justo. Ninguém lhe confundirá os desígnios, e a morte do corpo quase sempre surpreende a alma em terrível condição parasitária. Desse modo, a promiscuidade entre os encarnados indiferentes à lei divina e os desencarnados que a ela têm sido indiferentes é muito grande na crosta da terra. Absolutamente sem preparo, e tendo vivido muito mais de sensações animalizadas que de sentimentos e pensamentos puros, as criaturas humanas, além do túmulo, em muitíssimos casos, prosseguem imantadas aos ambientes domésticos que lhes alimentavam o campo emocional. Dolorosa ignorância prende-lhes os corações, repletos de particularismos, encarceradas no magnetismo terrestre, enganando a si próprias e fortificando suas antigas ilusões. Os infelizes que caíram em semelhante condição de parasitismo, as larvas que você observou, servem de alimento habitual. Posso falar rapidinho? Eu queria só tirar uma dúvida. Quando ele fala essa questão das larvas, eu fiquei pensando na questão da semana passada. Essas larvas, elas são, como é que a gente pode dizer? São espíritos em desenvolvimento? Ou são... Como é que pode se escrever isso, Rita? Elas são produzidas por nós mesmos, né? Pela nossa forma de agir, pelos nossos pensamentos. A gente vai produzindo essas larvas. Elas têm
como é que eu vou dizer? Não vou dizer inteligência, mas elas têm... vamos tirar a inteligência. É produzido por nós mesmos. E esses vampiros se alimentam delas. É pela nossa forma. Você vê que da outra vez, aquela senhora, ela vivia para comer. Ela não comia, se alimentava para manter a vida. Ela vivia para comer. E aquilo foi desenvolvendo aquelas larvas. Abusava da comida. Todo nosso abuso, quando a gente abusa, a gente vai criando essas larvas. É abuso mesmo. Você vê que aquele rapaz abusava na área do sexo, criou no aparelho genital e urinário esses vibriões, essas larvas, que atraem companheiros que se alimentam delas. Parceiros, né? São parceiros. Por isso que ele vai dando essa... André faz esse monte de perguntas. O ambiente também começa a produzir essas larvas que vai trazer esses vampiros. É tudo e pode contaminar também. Então, ele vai explicando isso. Essa questão da larva, eu até fui buscar para a gente ver nesses bacilos que sugam as energias psíquicas das criaturas. Eu achei muito pouca coisa e achei muito voltado para o esoterismo. Aí eu não tive tempo de ler e poderia misturar. Eu fiquei com um pouco de dúvida. Assim. Eu também. Eu fiquei com... Ele não... Vamos ver se mais para frente se ele esclarece como é que funciona isso. Eu entendi que a pessoa vai produzindo essas larvas no corpo, né? O corpo perispiritual, né? Isso. E nós vamos produzindo isso através do nosso desregramento. Eu entendi assim, que produz essas larvas, mas a gente pode aprofundar mais isso, estudar, ver se a gente acha. Eu até procurei em 2 obras do André, não achei. Eu queria entender depois também, por exemplo, que se elas morressem, como é que funciona depois disso? Né? Se elas vão ser alimentadas. Elas se alimentam do nosso desregramento. Somos nós que alimentamos elas. E aí esses espíritos vampirizadores se alimentam delas? Sim, se alimentam delas. Eles sugam essas energias que eles... Ele diz aqui, né? Aos infelizes que caíram em semelhante condição de parasitismo, que são os vampiros, as larvas que você observou servem de alimento habitual. Por exemplo, mãos que estão... Pode falar. Eu estava ouvindo um estudo há uns dias atrás sobre como o perispírito é formado. Ele pega um pouco da matéria do orbe e se incorpora na parte espiritual, né? É uma coisa que une a outra, eu acho, assim, pelo que eu entendi. Eu não sou muito boa para explicar, mas é como a gente está com o pensamento e com as ações favorecendo aquela área que a gente está ali, quer dizer que aquele organismo ele vai crescendo, porque pelo que eu entendi, a gente tem dentro de nós vários micro-organismos, dentro até do nosso perispírito, que nosso corpo é um universo de seres. E aí, como a gente está incentivando, né, o crescimento daquela área, é por isso que surgem essas larvas. E aí, a partir do momento que a gente corta a nutrição delas, elas vão morrendo e o corpo vai voltando, o perispírito vai voltando a funcionar normalmente, a ter a sua forma, não sei bem se é essa palavra, de forma de direita, né? Correta. Foi isso que eu entendi com base no que eu venho estudando aí. Não sei se eu ajudei. Ele vai dizendo... Não, sim, o Alexandre vai dizendo o seguinte: a doença, claro que tem doenças físicas, porque nós estamos no mundo de prova e expiação. O espírito tem um corpo material, semimaterial, até no livro dos espíritos que material não é bem, o semimaterial não é bem a palavra, mas por falta de outra palavra eles deixaram essa mesmo, do espírito. E está tudo interligado. Quando a gente afeta o perispírito, através do nosso pensamento, da nossa forma de proceder, isso reflete no corpo físico. Nós criamos esses
esses bacilos psíquicos. Ele até voltando aqui na página 29, Alexandre diz assim, são bacilos psíquicos da tortura sexual, está falando do rapaz, da tortura sexual, produzidos, quer dizer, é ele que produz, pela sede febril de prazeres inferiores. Então, somos nós que produzimos esses bacilos. E se lembra que ele fala mais à frente que cada bacilo no corpo físico vai procurar um órgão, uma região específica? Bacilo de Koch vai para o pulmão, o bacilo de não sei quem vai para não sei onde. Porque ele precisa dessas regiões. Então, nós também nós vamos produzindo. Por exemplo, o rapaz que abusa na área de sexo, onde que ficou? No aparelho genital e no aparelho urinário. A senhora que abusava da comida na área... E por aí vai. São várias. Quem abusa do fumo vai para onde? Para o aparelho respiratório. Quem abusa do álcool vai para o aparelho digestivo também. Essa região toda aqui do aparelho digestivo nosso. Então vai procurar. Sim. Tem um livro chamado Estudando a Mediunidade. Ele tem um capítulo que ele fala sobre o vampirismo. Aí, nesse capítulo, ele cita várias partes do livro Missionários da Luz. E aí, nessa parte do vampirismo, ele fala das larvas. Aí ele diz que larvas são alimento mental das entidades infelizes formados pelas nossas criações inferiores. É isso que a gente falou. Aí ele diz localização habitual. Estômago, fígado, aparelho digestivo e zona do sexo. E aí ele diz que as causas são desregramentos emocionais, glutonaria, excessos alcoólicos, cólera, tristeza e ódio, entre outros, né? Mas eles o fígado é muito afetado porque a gente pensa que o coração que é afetado pelas emoções, também. Mas vocês sabiam que o nosso intestino e estômago, ele é o segundo cérebro nosso? Ele tem ligação direta. Ele é muito impressionado. O intestino, né? Eu já ouvi falar mais do intestino. Eu ouvi alguma coisa falando sobre o intestino. O fígado, quando a gente tem cólera, afeta o fígado. Então a gente precisa tomar cuidado. Por isso que ele vai falando. Nós é que criamos essa. Aí alguém falou, acho que foi Vanessa que falou. A partir do momento que eu mudo o meu padrão vibracional, ele não se alimenta, eu não crio mais. E não vou atrair esses companheiros. Mas ele diz que há uma promiscuidade. Nós usamos e somos usados. Esses irmãos não vêm à toa. Eles não, por exemplo, o André tem um livro chamado Sexo e Destino, que nós vamos chegar a ele mais à frente. E tem uma situação de um companheiro que ele está sentado na sala dele, acho que ele está fumando, lendo jornal, alguma coisa. E parecem dois companheiros, não tem ligação com ele, não tem ligação nenhuma, assim. É passado, né? Não estamos te ouvindo, não. Não está ouvindo? Caiu, deve ter caído. Melhorou agora voltou. Melhorou agora? Não, é porque estava longe o microfone. Esse companheiro está lá na casa dele, fumando, sentado na sala, pensando um monte de bobagem. Esses companheiros estão ali no prédio, no corredor, sobem, estão por ali, ociosos. Entram na sala e um deles, eles começam a se enroscar em volta dele, né? E um coça a garganta, porque eles queriam beber. Só que eles não podem ir lá na bebida e se servir. O que eles fazem? Um quer beber, coça a garganta dele, ele vai lá, se serve de uísque. E eles sugam, sentem a vibração do álcool, o cheiro, né? Agora, se aquele companheiro não bebesse, nunca tivesse bebido na vida dele, não tivesse nenhum contato com álcool, eles poderiam coçar aquela garganta ali à vontade. Ele ia beber água. Não ia beber nada. Porque o cara ia ficar lá, toma um golinho. Não ia tomar, porque ele não tem essa predisposição. Agora, nós temos várias predisposições, até por conta do nosso passado. E quando a gente tem essas ligações, a gente começa a ter esses abusos, nós começamos a criar formas mentais
que se exteriorizam e que nos identificam. E esses companheiros são atraídos. Pensamento tem cor, tem forma e tem cheiro. Então, a gente que atrai. É como eu falei lá no começo, o vampiro não pode entrar na minha casa sem ser convidado. Então, quem convida é o dono da casa. Então, nós também convidamos esses irmãos para serem nossos parceiros. São espíritos ociosos, são espíritos que precisam dessas sensações. Por que é difícil deixar qualquer tipo de droga? Porque eu não fumo sozinha, eu não cheiro sozinha, eu não me pico sozinha. Tem um grupo ali, parceiros que se alimentam, que sugam esses fluidos. Então tem que ter muita força, porque eles movimentam outros irmãos. Ninguém nos oferece um prato de comida, é muito difícil. Mas se você quer sair do álcool, de qualquer tipo de droga, você vai encontrar alguém para te oferecer. Principalmente quando você quer sair. Porque eles não querem perder o copo, eles não querem perder a energia sexual que eles sugam. Então, por aí vai. Agora, a A partir do presa, momento né? que Como eu se fosse uma mudo, presa. é um parceiro, é o meu copo. Eu não quero perder meu copo. Eu conheço uma pessoa que ela parou de beber e os familiares sabiam que ela tinha parado de beber. No Natal, as pessoas deram garrafa de bebida para ele. E ele serviu bebida. Agora, você imagina uma pessoa que está querendo parar de beber e as pessoas, sabendo disso, ainda oferecem bebida. Isso é à toa? Não é, porque a pessoa vai ter recaída, isso é normal. Então, o que eu, por exemplo, o AA recomenda? Que você se afaste daquele ambiente, dos seus amigos, porque é uma tentação. Então, é muito complicado, porque somos nós que criamos essa ambiência toda, atraímos esses irmãos, aí fica essa promiscuidade. Complicadíssimo. Agora, ele diz que nós também temos um passado, como disse o João, delituoso e triste. Complicado. Aqui ele fala que tem um pedacinho que ele fala assim, que a cólera, a desesperação, o ódio e o vício oferecem campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. E qual acontece no terreno das enfermidades do corpo, o contágio aqui é fato consumado, desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleça um ambiente propício entre companheiros do mesmo nível, né? Então, a gente tem que ter cuidado, você vê, né? Quando a gente fica colérico, ou até com a nossa, às vezes, eu sou muito ansiosa, às vezes eu fico meio, me desespero um pouco em certas situações, e a gente está, né, e ele botou aqui bem claro, né, que a gente precisa controlar esses nossos vícios, né, o ódio, evitar esse tipo de coisa, né, o ódio, a cólera, a desesperação e outros vícios, né, que nós temos, para podermos não estarmos na sintonia desses companheiros, né? No mesmo nível, né? Então depende mesmo da gente, né, Rita? Melhorar. Ele dá um exemplo muito interessante da questão do campo, né? Do lavrador, que pode planta o trigo sim, e primeiramente o planta o semeador. escalracho. O escalracho é uma planta, uma erva daninha. É igual o joio e o trigo, vamos dizer assim. Trigo. Você só sabe. Os dois vão crescer muito parecido, mas depois mostra quem é. E o joio, ele se alastra, então é complicado. A mesma coisa quem tem um terreno. Rita, o joio, eu estava vendo até numa reportagem no Fantástico, que a gente fala muito do joio, trigo, joio, trigo, joio, trigo. O joio, você pega ele, o trigo você pega, tem a sementinha, né? Tem o trigo mesmo, né? A sementinha do trigo, né?
E o joio, quando você pega, ele esfarela na sua mão. Não tem nada. Aham. Ele se esfarela, né? Mas até uma certa altura, o joio e o trigo são parecidos. São Você só parecidíssimos, vê exatamente. depois. Depois, exatamente. Isso mesmo. Quem é lavrador, quem planta a horta, quem planta qualquer coisa, sabe que tem que ficar cuidando. Se você pega um terreno e larga abandonado, você capinou, né? Tá bonitinho ali o terreno. Passa 15 dias, já começa. Eu vejo lá na escola, o cara passa lá, tira o mato, deixa baixinho. Leva 15 dias na primeira chuva, daqui a pouco o mato está alto. E se você largar, eu não sei se vocês viram um tempo atrás, uma reportagem no Fantástico, mostrando se, por exemplo, se a humanidade fosse extinta, completamente, sobrasse ninguém. Quanto tempo a natureza ia retomar o planeta? Pouquíssimo tempo. Aí mostra assim, as plantas subindo, as ervas, as árvores, tudo. Em pouquíssimo tempo a natureza ia tomar conta. Então, se a gente tem um terreno que é a nossa vida e a gente não cuida, vão vir as ervas daninhas, o mato vai tomar conta, e aí vem os animais peçonhentos e por aí vai. Então, nós precisamos estar sempre cuidando do nosso terreno para que não venham essas ervas daninhas. Porque depois que se instala, para tirar é Complicado. complicadíssimo. Muito complicado. Ainda mais que nós temos um passado que prefiro nem comentar. Vamos continuar? Vamos embora. Deixa eu ver aqui. Evidenciando, né? Aí que eu parei, não foi? Evidenciando extrema prudência no exame dos fatos e prevenindo-me contra qualquer concepção menos digna no círculo de apreciações da obra de Luciene, eu acho que era no Deus Meu. Eu Deus acho que meu. sim. É lá embaixo. Onde? Qual página? No meu é 40. É porque o meu é Também é digital. Ah, não, o meu é 48. Eu tô no Deus meu, exclamei sobre forte espanto. minha flor, é porque sabe o que é? Tá Você voltou para ler, outra né? folha. Desculpa. Tá bom. Exatamente. Vamos lá. Deus meu, exclamei sob forte espanto. Alexandre, porém, acrescentou: semelhantes larvas são portadoras de vigoroso magnetismo animal, observando talvez que muitas e torturantes indagações se me entrechocavam no cérebro. O instrutor considerou, naturalmente, que a fauna microbiana, em análise, não será servida em pratos. Bastará ao desencarnado agarrar-se aos companheiros de ignorância, ainda encarnados, qual erva daninha aos galhos das árvores, e sugar-lhes a substância vital. Não conseguia dissimular o assombro que me dominava. Por que tamanha estranheza? Perguntou o cuidadoso orientador. E nós outros, quando nas esferas da carne? Nossas mesas não se mantinham à custa das vísceras dos touros e das aves, a pretexto de buscar recursos proteicos, exterminávamos frangos e carneiros, leitões e cabritos incontáveis. Sugávamos os tecidos musculares, roíamos os ossos, não contente em matar os pobres seres que nos pediam roteiros de progresso e valores educativos para melhor entenderem a obra do Pai,
dilatávamos os requintes da exploração milenária e infligíamos a muitos deles determinadas moléstias para que nos servissem ao paladar com a máxima eficiência. O suíno comum era localizado por nós em regime de ceva. E o pobre animal, muita vez, à custa de resíduos, devia criar para nosso uso certas reservas de gordura, até que se prostrasse de todo ao peso das banhas doentias e abundantes. É mesmo. Colocávamos gansos nas engordadeiras para que hipertrofiassem o fígado, de modo a obtermos pastas substanciosas destinadas a quitutes que ficaram famosos, despreocupados das faltas cometidas com a suposta vantagem de enriquecer os valores culinários. Em nada nos doía o quadro comovente das vacas mães em direção ao matadouro, para que nossas panelas transpirassem agradavelmente. Encarecíamos com toda a responsabilidade da ciência. Encarecíamos com toda a responsabilidade da ciência a necessidade de proteínas e gorduras diversas, mas esquecíamos de que a nossa inteligência, tão fértil na descoberta de comodidade e conforto, teria recursos de encontrar novos elementos em meios de incentivar os suprimentos proteicos ao organismo sem recorrer às indústrias da morte. Esquecíamos-nos de que o aumento dos laticínios para enriquecimento da alimentação constitui elevada tarefa, porque tempos virão que a humanidade terrestre, em que o obstáculo como o lar será também sagrado. Contudo, meu amigo, propus-me a considerar a ideia de que muita gente na Terra vive à mercê de vampiros invisíveis e francamente desagradável e inquietante. E a proteção das esferas mais altas. E o amparo das entidades angélicas. A amorosa defesa de nossos superiores. André, meu caro, falou Alexandre benevolente, devemos afirmar a verdade, embora contra nós mesmos. Em todos os setores da criação, Deus, nosso Pai, colocou os superiores e os inferiores para o trabalho de evolução, através da colaboração e do amor, da administração e da obediência. Atreveríamos a declarar, porventura, que fomos bons para os seres que nos eram inferiores? Não lhes destacávamos a vida, personificando diabólicas figuras em seus caminhos? Claro que não. Desejávamos criar um princípio de falsa proteção aos irracionais, obrigados, como nós outros, a cooperar
com a melhor parte de suas forças e possibilidades no engrandecimento e na harmonia da vida. Nem sugerimos a perigosa conservação dos elementos reconhecidamente daninhos. Todavia, devemos esclarecer que, no capítulo da indiferença para com a sorte dos animais, da qual participamos no quadro das atividades humanas, nenhum de nós poderia, em sã consciência, atirar a primeira pedra. Mas é verdade. Nossa, esse pedacinho que fala dos animais é terrível, né, gente? Para quem come carne, né? Os seres inferiores e necessitados do planeta não nos encaram como superiores, generosos e inteligentes, mas como verdugos cruéis. Ai, Cristo. Confiam na tempestade furiosa que perturba as forças da natureza, mas fogem desesperados à aproximação do homem de qualquer condição, excetuando-se os animais domésticos que, por confiar em nossas palavras e atitudes, aceitam o cutelo no matadouro, quase sempre com lágrimas e aflições, incapazes de discernir com o raciocínio embrionário onde começa a nossa perversidade e onde termina a nossa compreensão. Se não protegemos nem educamos aqueles que o Pai nos confiou, como germes frágeis de racionalidade nos pesados vasos do intestino. Se abusamos largamente de sua incapacidade de defesa e conservação, como exigir o amparo de superiores benevolentes e sábios, cujas instruções mais simples são para nós difíceis de suportar, pela nossa lastimável condição de infratores da lei de auxílios mútuos. Na qualidade de médico, você não pode ignorar que o embriologista, contemplando o feto humano em seus primeiros dias, à distância do veículo natural, não poderá afirmar com certeza se tem sob os olhos o germe de um homem ou de um cavalo. O médico legista encontra dificuldades para determinar se a mancha de sangue encontrada eventualmente, porém, provém de um homem, de um cão ou do macaco. O animal possui igualmente o seu sistema endócrino, suas reservas de hormônios, seus processos particulares de reprodução em cada espécie e, por isso mesmo, tem sido auxiliar precioso e fiel da ciência na descoberta dos mais eficientes serviços de cura das moléstias humanas, colaborando ativamente na defesa da civilização. Entretanto... Luciane, quer que eu leia? É porque você já está lendo há um tempão, está cansado ou quer continuar? Tá acabando. Não, pode continuar. Não, é só porque esse livro Não, é grande, né? Eu só estava aqui me contornando. Eu achei esse pedaço tão profundo
né? A gente lê, mas a gente esquece, a gente sabe disso. Mas quando a gente lê, né, essa página aqui do companheiro falando, né, sobre os animais que são irracionais, mas que a gente ainda, né, nos alimentamos deles e que são, eles não esperam isso de nós, né? Isso dá uma dor no peito e a gente começa a refletir o que a gente está fazendo, dá uma A nossa angústia, né, relação com os no animais coração. aqui ainda é muito, talvez, primitiva, né? Eu li Extremamente. num livro que em outros planetas, né, mais evoluídos, existem alguns animais. Livro não, acho que foi numa revista, em algum lugar assim. Existem alguns animais que eles servem para auxiliar as pessoas, mas eles não são escravizados. Porque se de fato eles tivessem alguma inteligência maior aqui, eles iam ser escravizados aqui no nosso planeta. Nós estamos caminhando para deixar essa situação para trás. Ele vai falando da forma abusiva como nós utilizamos os animais. E com a nossa inteligência, isso já era para ter sido deixado para trás também. Porque, por Sim. exemplo, nos Estados Unidos existe um tipo de carne em que o boi, com requinte de crueldade isso, o boi, não sei se é boi, como é que chama? É boi, né? Fica sem se movimentar, ele não anda no pasto, ele fica num quadradinho. Oi? Só um minutinho, é que eu pedi remédio na farmácia, então eu vou sair um minutinho. Tá certo. Obrigada aí, tá? E aí a Lívia pode continuar lendo, por favor. Ok. Vou atender Então, o rapaz lá. Fica à vontade. Esse boi, ele não se movimenta para não criar, a carne não ficar dura. Isso é um abuso, isso é um desrespeito. Verdade, já ouvi falar isso também. Já ouviu falar? É caríssima essa carne. Isso é um requinte de crueldade. Ele falou esse negócio do fígado de pato também. Esse é um patê caríssimo. Não é o... Como é que chama? Tem um nome. Fruagan. Não é o Fruagan? Acho que é. É, uma coisa assim. É bem caro. É caríssimo. Agora, isso. Eles estão fazendo... Eu estava vendo uma propaganda dessas agro da vida, que estão sendo incentivados os criadores a criar o gado solto no pasto. O bicho ter uma certa liberdade. Mas nós não podemos abusar. Algumas pessoas não conseguem deixar a carne, mas não precisa abusar dessa alimentação. Eu vi um Masterchef em que uma das... A Paola, né? O companheiro tinha errado a receita e ele ia jogar uma carne fora, no lixo, a carne inteira. Ela deu um pulo de quase 2 metros. Ela falou, que isso, rapaz? Esse animal foi morto, foi sacrificado para que a gente pudesse se alimentar. Vamos ter respeito. Ela quis dizer o seguinte, vamos ter respeito a esse sacrifício desse animal. A gente não pode... eu vejo jogar carne fora. A carne está ficando cara, isso é ótimo, porque vai fazer com que a gente pense em outras formas de se alimentar. E cada vez vai ficar mais caro, cada vez vai ficar mais difícil a gente se alimentar de carne. Por conta disso também. Nós vamos evoluir, nem que seja na marra, no pescoção, a gente vai evoluir. Existem os veganos agora, e você, quem gosta, tem inúmeras receitas veganas que imita, porque tem gente que precisa da carne, né? Pelo menos da sensação da carne. Então, se a gente puder se alimentar cada vez menos de carne, procurar outras formas de alimentação, é melhor para nós também. Então, a gente vai evoluir. Não tem necessidade, você vê, o animal ser morto, o animal sabe quando vai ser sacrificado. Quem entra num açougue, não estou dizendo do supermercado, não, estou dizendo do açougue à moda antiga, eu quando entro, a gente vê aquela carne, a gente vê, meu Deus, como nós somos primitivos ainda. Batedouro. Como nós somos... Não, também, né? Uns anos atrás, eu comia frango à cabidela. Vocês sabem o que é frango à cabidela? Não. Eu não sei, frango não. Frango à cabidela é uma comida nordestina. Molho pardo, chama molho pardo. Molho pardo eu sei. Aí também chama frango à cabidela.
com sangue do frango. A pessoa comprava, minha mãe comprava o sangue no saquinho, só em falar me dá ânsia. Gente, no Natal, minha sogra e meu sogro, eles compram o porco inteiro, bota até maçã na boca. Ave Maria. Olha, quando eu Deus vejo me aquilo, livre. eu fico apavorada. Outro dia tinha um cabrito lá. Aí eles levam até assim, no formato do bicho. Vocês já viram coelho morto? Não. Coelho para comprar? Não. Diz que parece um feto, né? Não, Sim, parece igual um gato morto. Parece um gato gato? morto. Agora Isso mesmo. eu vou dizer uma coisa a vocês. Quando eu estava grávida do meu filho, eu não sou carnívora. Mas quando eu estava grávida do meu filho mais velho, gente, eu passei uma vergonha. O que eu comi de carne de coelho. E quanto mais eu comia, mais vontade eu tinha. Mas você olha o bicho inteiro assim para vender, eu não como mais, porque parece um gato. Ele fica na forma de um gato sem cabeça, a coisa mais horrorosa que tem. Nossa. Mas nós vamos deixar isso. Isso é questão de tempo, de conscientização também, de forma assim, mostrando para o outro, para que o outro entenda isso. É trabalho e trabalho árduo. Aos pouquinhos. Por exemplo, eu ponho água aqui na frente da minha casa, uma vasilha. Roubaram a minha vasilha. Vou botar outra vasilha. Vão roubar 1000 e eu vou botar. Ô, Rita, aqui do lado abandonaram 6 cachorros. A gente botou a vasilha, roubaram a vasilha também. Então, pronto, gente. Mas bota de novo, é o que eu vou fazer, bota de novo. Daqui a pouco um outro vizinho também fica com vontade, põe, o outro põe. Daqui a pouco a gente contamina todo mundo, ou então a gente vai ser tudo preso e vão fazer abaixo para expulsar a gente. É isso aí. Mas aqui em casa é casa das cachorradas. Não sei como é que não denunciaram ainda. Depois desse vídeo, hein? Quem sabe? Mas é isso, gente. Vamos parar. Rita, vai continuar ou vai parar? Paramos no interromper esse instrutor. Onde? Nem sei onde que estamos. Interromper esse instrutor. Na página 43. Ih, eu tô lá na 38, como é que eu vim para trás? Ah, tá. Vamos parar aqui. Tá. Paramos aqui então. Alguém quer falar mais alguma coisa? Discorda de tudo? Acho que tá todo mundo doido. Um dia todos no fim das contas, sim. É questão de tempo. No fim das contas, sim. Um dia seremos. Sim, né? De perto ninguém é normal, já dizia o poeta. Vamos fazer eu nossa acho, oração. gente, só um minutinho. Quem gostaria de fazer a oração? Pedindo a Jesus que... Oi? Quer falar, Vanessa? Não, eu só queria dizer assim, que a gente tem que evoluir muito ainda, porque a gente não consegue nem sentir piedade do nosso irmão que está na rua, né? Aí para também exigir dos animais. Acho que a gente ainda tem que evoluir muito, muito ainda. Mas olha, o grupo que trabalha a favor dos animais está crescendo, a gente tem que olhar para esse lado. A gente vai chegar lá. E a gente tem que... Isso vai aumentando, gente, vai aumentando. Já está aumentando, né? Devagar, mas sim. Já está aumentando. Sim. Há muita gente trabalhando em favor da causa animal, da natureza, muita gente que dedica a vida. Aí algumas pessoas dizem, mas estão falando de bicho, estão esquecendo das pessoas. Uma coisa não é excludente da outra, porque tem pessoas que criticam. Uma coisa não exclui a outra. Às vezes a pessoa não consegue se dedicar a outras pessoas, se dedica à causa animal. E há pessoas que se dedicam a várias causas. Uma coisa não é excludente da outra. A gente tem que parar com isso também. Como ele disse, o que está mais à frente, o superior auxilia o inferior. É um dando a mão para o outro. O anjo dá a mão para nós, que somos... Nós estamos muito mais... Algumas pessoas agora vão cair dura, mas nós estamos muito mais próximos dos animais do que dos anjos. Alexandre fala, em embriologia, tem uma fase do desenvolvimento embrionário humano que se parece com animais aquáticos, com répteis, com cavalo, é o mesmo embrião. Se você botar assim e não souber qual que é o humano, não vai identificar. Por isso que ele fala,
Então, nós estamos muito mais próximos dos animais ainda, e nós esquecemos que somos animais, racionais, mas somos animais. Então, a gente esquece tudo isso. Eu vi num lugar, Muito eles falavam, né? Antes de nos tornarmos anjos, temos que nos tornar humanos. Exatamente. Esse lado animal ainda é muito forte. Exatamente. Sim. É isso, gente. Vamos, quem gostaria de fazer oração. Eu faço. Já que a gente falou tanto em animais, pedir a Francisco de Assis, esse companheiro que, né, protege os animais. Desde antes de se falar em ecologia, Francisco já tinha levantado essa bandeira. Vamos lá, então. Senhor Jesus, primeiramente agradecemos a Ti por podermos estar aqui presente nessa reunião de hoje, Mestre. Agradecemos pela ajuda do plano espiritual em torno dos animais, principalmente daqueles menos favorecidos, Senhor. Sabemos que é difícil lutar contra essa dor de ver a dor do outro, sem poder muitas das vezes ajudar, mas que possamos, Senhor, ser mãos para auxiliar. Agradecemos pelo nosso grupo de estudo, agradecemos pelo nosso centro espírita. Sabemos, Mestre, que temos muitas imperfeições ainda, Senhor, mas que possamos aprender a lidar com elas e nos tornarmos pessoas melhores, assim influenciando outras também, Senhor. Pedimos pelos nossos lares e pelos nossos amores, principalmente pelo mundo, o momento em que passamos e pela energia do nosso orbe. Muito temos a te agradecer e que assim seja, graças a Deus. Bom final de semana para